Olá, querido cliente, seja bem-vindo à Lojinha Atacado, eu sou o Rafa e hoje nós vamos conversar sobre o que você precisa para abrir uma loja de acessórios de celular. Gente, muita gente que está querendo entrar nesse negócio me mandou uma mensagem: pô, Rafa, o que eu faço para começar? O que eu compro? O que eu não compro? O que vale mais a pena e o que não vale a pena? Então assim, decidi gravar esse vídeo para tentar explicar um pouquinho sobre isso. Porque assim, gente, você pode começar a abrir uma loja de acessórios de celular desde, sei lá, com R$300 até 50 mil. Tudo depende muito. E depende da estratégia que você quer, ou às vezes, por exemplo, tem gente que quer trabalhar mais com película, tem gente que prefere trabalhar mais com capinha, tem gente que quer mais aqueles acessóriozinhos, por exemplo, pendrive, cartão de memória, fone de ouvido. Então assim, tudo depende muito. Eu vou falar pra você o que eu acho hoje, de acordo com a minha experiência que eu tenho já nesse ramo, né? Ainda mais, principalmente porque eu trabalho na internet, então eu converso com pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, eu vou explicar a minha experiência. Na verdade, não foi nem como eu comecei. Eu comecei de uma outra forma, que eu acho que é uma forma errada, que foi uma forma que eu gastei mais, perdi mais dinheiro, vamos dizer assim, sabe? Então o que eu recomendo? Primeiro, você começar a trabalhar não com capinhas, começar a trabalhar com películas. Principalmente você que às vezes tem uma limitação financeira. Às vezes você fala: pô, Rafa, eu quero começar esse ramo, mas eu quero testar, eu não quero gastar muito. Então assim, começa por película. E por que começar por película? Película, ela é muito mais barata. A película, em média, aí você vai pagar menos de R$2 na película, depende da quantidade que você vai estar comprando, né? E por ser menos de R$2, no mercado ela é vendida pelo menos a 8, 10, 15. Tem lugar no país que é mais distante que às vezes vende a 25, R$30 uma película de vidro. Então assim, você tem um lucro muito grande com a película de vidro, muito grande. Não é assim pouquinho. Ah, você comprou por 2 e está vendendo por 3. Não, não. Você comprou por 2 e está vendendo por 10. Aqui na região do Brás, da 25 de março, nas ruas, nas lojas, nos grandes atacados, se você pedir para colocar uma película, eles cobram R$10. Então assim, quem está no interior da Bahia, sei lá, no meio do Goiás, qualquer lugar mais pro interior, que não seja na região aqui, às vezes as pessoas cobram mais caro ainda. Se você for num shopping, você vai ver que a película de vidro, por exemplo, custa R$20, 25. Tudo depende do lugar, né? Mas pensando no preço mais baixo, ela te dá uma margem de lucro muito alta. E assim, película de vidro não tem questão de escolha. A pessoa tem, por exemplo, um J5 Prime na frente dela, ela quer botar uma película no J5 Prime. Acabou, você vai lá, tem a película, coloca pra ela e pronto. Não tem dor de cabeça. Agora, por exemplo, capinhas já é mais difícil, porque você pode ter 15 estampas diferentes para a pessoa e a pessoa olhar e falar assim: pô, não gostei de nenhuma, eu queria uma estampa que tivesse um Fusca roxo. Aí você fala: nossa, que doido, a pessoa queria um Fusca roxo. Não, mas as pessoas às vezes querem alguma estampa que elas têm na cabeça dela, ou algum desenho que ela viu na televisão, ou alguma coisa, um carro que ela gosta, sabe assim, uma frase que ela já viu no Facebook. Então é muito difícil agradar as pessoas com capinha. Por isso que eu começaria com películas, porque película você consegue agradar tendo a película. Se você tiver o modelo, você agrada a pessoa, você coloca e você ganha o seu lucro, além dela ter um preço meio mais baixo. As capinhas já são mais caras, e além delas serem mais caras, os modelos, eles vão sendo ultrapassados cada vez mais rápido. Então assim, às vezes você comprou 10 capinhas por modelo. Se você não vender essas 10, daqui a pouquinho elas vão ficar paradas. Você vai ter que fazer uma promoçãozinha, porque vão vindo os novos modelos. Por exemplo, J5, aí depois vem o J5 2016, o Metal, aí vem o Prime, aí o Pro. Os caras vão lançando um monte de celular. Então se você não faz ciclar aquelas mercadorias, elas vão ficar paradas e você acabou perdendo dinheiro. Tá entendendo? Então começa por película. Aí você fala assim: não, legal, Rafa, mas eu quero trabalhar com película e quero trabalhar com capinhas. Não tem sentido ter uma loja de acessórios para o celular que não tenha capinha. Perfeito. Aí eu vou te mostrar uma ordem agora que eu acho mais proveitosa e vou te explicar para você por quê. Vamos lá, vou pegar aqui umas capinhas aqui, ó. Vou até ver se eu tô aqui na câmera de novo. Tô. Ó, uma das primeiras capinhas depois de película que eu vou falar pra você comprar é essa aqui, ó. Aqui, ó, eu tô mostrando uma só, tá, gente? Não tô aqui mostrando um monte de capinha, não tem sentido. Só pra explicar pra vocês. Essa aqui são as capinhas TPUs. São as capinhas mais básicas que tem, que são aquelas de silicone transparente. Por que essa capinha, depois da película, é uma das melhores para você se trabalhar? Porque essa aqui não tem estampa. Essa aqui, você pode ter 10 estampas e a pessoa não querer nenhuma, sabe? Agora, quando você tem uma transparente, você pode chegar para a pessoa, e isso aí não é enganar a pessoa, você chega e fala assim: olha, cliente, você não achou nenhuma estampa que te agradou aqui na nossa Knut que a gente tem? Leva uma transparente, para pelo menos você proteger o seu celular. Que assim, se o seu celular cair, você não machuca o celular, você não vai quebrar, às vezes, uma tela, enfim, você não vai danificar
danificar o aparelho por cair, por não estar com capinha. Então essa aqui você consegue vender com a pessoa, porque a pessoa na verdade vai ter um medo de derrubar o celular. Então assim, você colocou a película para ela e ofereceu uma capinha transparente, entendeu? Básica, só para proteger o celular, tá entendendo? Então a pessoa vai falar assim, pô, que legal, ele tá se preocupando com o meu celular. Isso é uma técnica de venda. Se você não encontra uma coisa pra pessoa, assim, a coisa perfeita, bom, mostra alguma opção para a pessoa que seja uma opção que cuide do celular da pessoa, já que o objetivo de uma capinha do celular é o quê? Proteger o aparelho, então que tenha uma transparente, né? Uma básica. Isso aqui serve para homem, serve para mulher. Eu mesmo uso essa transparente aqui, TPU. Quem me conhece, quem vê os vídeos sabe que eu sempre falo isso. Outra opção, segunda opção, e essa aqui é uma das mais baratas, essa capinha aqui fica em média de R$3. Então assim, não é das caras, é da mais barata, é igual a película. Se você tiver, se a pessoa não tiver capinha nenhuma, ela vai comprar essa aqui de você, porque ela quer proteger o aparelho, tá entendendo? Próxima capinha que eu também falaria é essa aqui toda preta, ó. Por quê? Porque essa aqui você consegue pegar o grupo dos homens, que às vezes o cara não quer uma transparente, ele quer uma toda preta, sabe assim, sem detalhe. O homem não tem muito mimimi, não quer ficar mostrando ali um filme, não quer mostrar desenho nenhum, então ele quer uma coisa básica. Então essas pretas aqui são muito bacanas. Também elas têm um preço muito bom, próximas das capinhas TPU. Eu não gosto de falar preço, porque o preço às vezes muda, às vezes aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, então não vou entrar nesses detalhes. Mas são uma das capinhas mais baratas, é um pouquinho mais cara que a de TPU, tá vendo? Depois, qual é o próximo nicho de capinhas que você pode comprar? São essas capinhas que a gente chama de anti-impacto. Por que essas aqui são legais? Porque elas têm, normalmente, essas cores básicas. Ó, você tá vendo essa aqui é a rosa. Mas a gente tem preta, azul, cinza, rosa, entendeu? Tem essas cores vermelha, no caso, dourada. Tem essas cores básicas, ela não tem estampa. Elas sempre são assim, ó, tô vendo ali na câmera ali, ó. Sempre são assim, cores básicas, entendeu? Lisas. E ao mesmo tempo é a capinha que praticamente mais protege o celular. Por isso que ela é chamada de anti-impacto. Ela absorve bem qualquer tipo de queda, alguma coisa assim, tá entendendo? Então essa aqui é uma ótima opção. Também ela tem um preço próximo dessas aqui, elas são mais baratinhas. Essa aqui fica em torno de R$4, dependendo da quantidade até um pouquinho menos, tá entendendo? Aí, essas aqui você já consegue agradar o cliente de forma assim, tipo, o cara que tentou encontrar uma capinha do jeito que ele sonhava, ele não achou, bom, ele vai sair com uma capinha da tua loja. Então você não perde a venda, você não perde aquele cliente, você consegue dar alguma opção pra ele. Aí depois dessas aqui começa o quê? Começa a ter as capinhas estampadas. Gente, estampas, se você parar a pensar um pouquinho, a gente pode ter milhares de estampas numa capinha. Você pode colocar desde a pantera de cor de rosa até a mini, você pode colocar milhões de desenhos, mandala, pode colocar um tribal. Então assim, a produção de capinhas ela é praticamente ilimitada, você pode colocar milhares de coisas numa capinha. Então é muito difícil, por isso que eu tô te falando que é difícil de agradar o cliente, porque às vezes ele tem na cabeça dele que ele quer um tribal com um elefante. Como é que você vai ter uma capinha com um tribal com elefante? Muito provavelmente você não vai ter, entendeu? Então é muito difícil você agradar a pessoa no que ela tem na cabeça dela. E as pessoas normalmente gostam do que elas não têm. Ela tem aquele sonho assim, ela tem a capinha, não, eu gostaria de uma capinha do Fusca roxo. Sabe assim, não vai ter uma capinha do Fusca roxo, mas a pessoa tem aquele sonho. Sonhos são coisas que às vezes para as pessoas é algo inatingível, assim. E as capinhas as pessoas também têm isso, elas querem algo que normalmente elas não têm. Então assim, normalmente a gente tem as estampas. Aqui eu até peguei uma que é de líquido, não sei se tá dando pra ver na câmera aí, ó, ela descendo ali, ó, escorrendo. Isso aqui são as de líquido, tem com estampa de tribal, tem com estampa de borboleta, coruja, sabe assim, aquele flamingo, tem todas essas estampas que são mais na moda. E aí as estampas a gente vai sempre variando, sempre comprando coisas novas. Essas aqui já são capinhas mais caras, que ficam em torno de R$6. É o que eu falei pra você. Você vai comprar um monte de capinha, por exemplo, que custou mais ou menos R$6, 5 e pouco, depende da quantidade que você estiver comprando. Se você ficar com elas paradas, se você não vender nada, você ficou com aquele dinheiro parado à toa. Então você percebe que as capinhas elas são 2, 3 vezes mais caras que as películas e ao mesmo tempo são mais difíceis de agradar o cliente. Película, eu quero uma película pro J5. Tem, acabou, coloca, ganhou dinheiro. Capinha, você pode mostrar 50 opções pro teu cliente e ele fala assim, não gostei de nenhuma, porque eu queria a do Fusca roxo. Tá entendendo? Então assim, presta atenção nisso pra você começar pelas coisas.